Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java oferecido pelo DevDojo. Nessa aula nós vamos começar a falar sobre o framework Exector. Nós já vimos que trabalhando com o pacote concorrente do Java, nós estamos trabalhando no mais alto nível que nós podemos em relação às threads, ao ambiente de concorrência. Nós já vimos, por exemplo, que ao invés de utilizar o Synchronized, nós podemos utilizar o lock, nós podemos criar coleções que elas são thread, abre aspas, thread safe, fecha aspas, e nós também vimos que nós podemos trabalhar com o await notify também de uma forma mais alto nível. Agora nós vamos trabalhar de uma forma mais alto nível, só que trabalhando diretamente com as threads. Por quê? Quando você cria uma thread, que nem nós fizemos aqui, por exemplo, aqui no teste, thread teste, deixa eu ver, thread exemplo, tá aqui. Quando nós criamos threads, nós estamos acoplando essas threads, a criação dessas threads com a execução da tarefa. Por quê? Porque você cria uma thread e logo em seguida você dá o start e você perde todo o poder que você tem aí nesse momento. Imagine que você tem uma aplicação em que você recebe uma requisição de vários usuários. E todas as vezes que você está recebendo essa requisição de usuários, você cria uma thread para trabalhar com essa requisição. Você tem 10 usuários, tudo bem. Você tem 20 usuários, tudo bem. Você tem 100 usuários, já começa a ficar um pouquinho complicado. Imagina se agora 1000 usuários, 10.000 usuários começam a acessar a sua aplicação. Então, thread é bom, mas você precisa tomar cuidado, porque a criação de threads, a alocação de memória, porque thread é um objeto, então ele tem um espaço na memória. Tudo isso consome tempo de execução do processador. E se você criar muitas threads, você vai acabar fazendo o processador perder mais tempo ordenando essas threads, mandando entrar e sair do estado de blocking, ou mandando executar, ou então trocando o turno entre elas, do que executando a tarefa em si. Então, para evitar esse problema, o que nós vamos fazer é utilizar o Executors, perdão. É uma classe que foi criada que permite a gente trabalhar no mais alto nível. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer com essa classe Executor é desacoplar essa criação da thread, a execução da thread e a submissão das tarefas. Então, a primeira coisa é desacoplar isso. Vamos criar aqui dentro de teste, new, Java class, vamos criar exector teste. Então, se vocês estiverem na certificação, o conceito que vocês precisam se lembrar é que o framework exector, o principal conceito é que a submissão das tarefas é desacoplado da execução das tarefas. Então, por exemplo, um executor, ele executa o método run de um runnable, muito parecido com uma thread, porém, ele faz de uma forma menos tradicional. Então, por exemplo, ele pode não startar nenhuma thread no momento em que você pede para executar. Ele pode executar, por exemplo, uma thread para cada tarefa, ou ele pode colocar em uma fila as tarefas e processar ao longo das threads, mantendo a CPU sempre utilizada. Ou ele pode selecionar apenas as threads que estão em execução no momento, mantendo sempre a CPU em uso. Então é muito interessante porque existe também uma possibilidade onde você pode reutilizar e você pode limitar a criação de threads, que são os thread pools. Então tem muita coisa interessante aí para nós falarmos nesse framework Executors. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma classe para demonstrar o exemplo. Vamos criar uma classe aqui, class thread trabalhadora exector implements runnable. E vamos implementar o método run. Vamos criar aqui private string, vamos criar aqui num, poderia ser int, mas vai string mesmo. Constructor, legal. E aqui nesse run vamos imprimir salt thread.getName
ponto iniciou mais num. Vamos criar um método aqui para dormir, private. Na verdade, nós podemos criar aqui dentro mesmo. Thread.sleep. Vamos colocar aqui 3000. Surround with try-catch. E vamos colocar aqui salt thread.current thread .getName mais finalizou. Então, é um método run bem simples, ele só vai imprimir esse número aqui que nós vamos passar em string. E nós vamos agora criar nosso método main. Vamos lá, psvm. Trabalhando com executor. Executor é uma interface que tem apenas um método, o execute. Nós criamos as threads a partir de uma classe especial chamada executors. Então, esse executor é uma classe onde ele tem vários métodos que vão criar as threads para a gente. Então, tem esse new fixed thread pool, esse new work stealing pool, new fixed thread pool é um dos mais utilizados e assim por diante. Então, nós temos vários métodos que nós vamos criar aqui através desse executors. E o primeiro deles que vamos trabalhar vai ser o new fixed thread pool. Esse fixed thread pool é um método mais comum utilizado aqui nessa classe, aqui no framework executors, e ele é construído utilizando o número de threads que você quer executar para essa tarefa que você vai passar aqui, esse runnable. Então, por exemplo, eu posso criar aqui com uma thread, duas threads, posso criar aqui com 2000 threads e assim por diante. Mas uma coisa interessante é saber a quantidade de processadores que você tem, e nós conseguimos saber isso através do Java. Para saber a quantidade de processadores que nós temos, se eu não me engano, é runtime.get available processors. Então, Ctrl Shift F10, vamos ver aqui. Então, eu tenho 8 processadores. Geralmente é porque eu tenho um i7, 8 núcleos. Geralmente, cada núcleo ele tem 2 threads que podem executar exatamente ao mesmo tempo, paralelamente. O resto das threads é você liberando uma parcela de tempo para cada uma delas executar. Então, por exemplo, no meu processador eu acho que eu tenho 16 threads que eu posso executar paralelamente em tempo real. Ou seja, se eu criar um executors ponto new fixed thread pool, criar com mais de 16, por exemplo, 20, 4 dessas threads elas não vão fazer tanta diferença como se eu criasse com menos, como por exemplo 8. Então, a quantidade de threads que você tem que criar para o seu programa varia muito. Então, você tem que fazer testes e mais testes para saber o desempenho que cada uma dessas alterações vai fazer no seu programa. E esse cara retorna para a gente, introduz new local variable, um executor service. Então, o executor service ele estende essa interface executor e nós temos aqui alguns métodos a mais. Nós podemos, por exemplo, utilizar esse shutdown para fechar esse executors, porque essa thread aqui, esse pool de threads, ele vai ficar vivo enquanto você não der um shutdown. Vamos lá então. Vamos criar aqui executor service ponto execute e eu vou passar esse runnable new thread trabalhadora executor. Eu vou passar aqui, por exemplo, o número 1. Eu vou criar apenas com 4 threads e vou passar 4 valores. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar esse available processors aqui em cima. Vamos ver salt finalizado.
Ctrl Shift F10. Então você pode ver que nós temos 1, 2, 3, 4 threads naquele pool. Cada uma delas trabalhou com um número diferente. Ela iniciou, cada uma delas dormiu por 3 segundos e depois finalizou. Agora, o que acontece se nós colocarmos mais dois, por exemplo, 5 e o 6? Bom, você pode ver que nós só temos 4 threads e nós estamos executando aqui 6 vezes. Ctrl Shift F10. Você vai ver que temos a thread 1, 2, 3 e 4. Então, depois que a thread 1 finalizou, ela iniciou o 5. Depois que a thread 4, 2, 3 finalizou, a 4 foi que inicializou o 6. Ou seja, não importa quantas vezes nós temos que executar essa tarefa, o número de threads sempre vai permanecer o mesmo. Ele sempre reutiliza as threads. Como ele reutiliza, não importa pra gente. Mas o que você precisa saber é que ele não dá o start novamente na thread. Ele simplesmente não deixa aquela thread chegar ao estado de conclusão. E nós temos aqui, então, nosso programa está executando. Para você finalizar esse carinha, você chama executorService.shutdown. O problema é que não significa que quando você executar esse shutdown, ele vai simplesmente parar. Você pode chamar aqui executorService.isTerminated. Então você vai ver que ele vai executar o shutdown. Eu não lembro se ele retorna um boolean. Não, ele não retorna nada. É void. E esse isTerminate ele vai retornar falso. Por quê? Porque nós mandamos finalizar o shutdown, mas nós ainda temos threads trabalhando. Só depois que todas as threads terminarem de trabalhar, é que nós vamos ter o shutdown realmente sendo efetuado. Então, para executar, Ctrl Shift F10. Então, nós temos aqui nossas threads. Você pode ver falso, finalizado. Ou seja, não terminou, mas o programa finalizou. Uma forma de você fazer isso é while, enquanto não for isTerminated. Então, enquanto não for finalizado, Ctrl Shift F10. Legal. Então, finalizou. Legal. Então, finalmente, todas as threads foram finalizadas, nós temos true e o programa foi finalizado com sucesso. Então, esse é o New Fixed Thread Pool. E você pode trocar esse carinha em tempo de execução. Então, existe um método aqui que é executorService.set. Não, na verdade, você tem que fazer um cast, porque na verdade, New Fixed Thread Pool, ele retorna pra gente um Thread Pool Executor. E esse Thread Pool Executor, você pode fazer um cast desse Executor Service. E você pode trocar em tempo real a quantidade de quantidade de threads baseado nos seus processadores. Então você poderia utilizar esse runtime.getRuntime_available_processors, ou você pode colocar aqui threadpool. Você tem set core pool size e maximum pool size. O core pool size é set the core number of threads. Ele vai sobrescrever o valor desse construtor. Se o novo valor for menor do que o valor atual, o número de threads em excesso serão terminadas quando elas pararem de executar a tarefa. E o set maximum pool size, o máximo número de threads permitidas. Então, nós vamos colocar aqui set core pool size, vamos colocar para 6. Vamos executar e vamos ver agora se nós vamos ter aqui 6. Então, criamos com 4, trocamos para 6. Ctrl Shift F10. Legal, nós temos 6 threads agora trabalhando. Então, digamos que esteja trabalhando num servidor onde você adicionou mais processamento. Você poderia criar as threads baseado no número de processadores que você tem. Ctrl Shift F10. Nós temos aqui 6 somente sendo utilizadas, mas vamos ver aqui 6, 7, 8. Nós temos aqui as 8 threads executando. Então, esse é o New Fixed Thread Pool. Mas nós temos alguns outros tipos. Por exemplo, um outro tipo que também trabalha, que retorna um Thread Pool Executor, é
o cached thread pool. New cached thread pool. Só que esse não recebe um valor de threads. Ctrl Shift F10, só fazer o teste. Legal, está funcionando. Então, o cached thread pool, ele vai criar novas threads conforme for necessário, ou seja, não tem limite, ele vai criando thread, vai criando thread, vai criando thread, todas as vezes que você precisar de mais threads, ele vai criando. Se as threads elas estiverem ociosas por 60 segundos, elas são removidas aqui desse pool de threads. Bom, isso é uma coisa que você tem que utilizar com um pouco de cuidado. E o outro, para finalizar essa aula, é o Single Thread Executor. O Single Thread Executor, como nós podemos ver pelo nome, ele vai retornar apenas uma thread. Esse Single Thread Executor, ele usa apenas uma thread para realizar as tarefas, e as tarefas que não podem ser executadas imediatamente, elas são colocadas em uma queue. Lembra que nós já estudamos queue, onde utiliza o FIFO, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, uma queue sem limites, e ela vai sempre estar utilizando apenas uma thread para execução. Qual a diferença desse New Single Thread Executor para criar um New Fixed Thread Pool 1? Bom, a diferença é que você não pode fazer isso aqui. Se você executar Ctrl Shift F10, você vai ter um erro em tempo de execução, porque você não pode trocar o número de processamentos, ou desculpa, o número de threads com esse New Single Thread Executor, porque ele não retorna um Thread Pool Executor, ele retorna um Executor Services, o objeto. Então, se nós vermos aqui, o objeto, vocês podem ver que ele retorna um Executor Service. Acho que nessa aula é só isso. Nós temos outros métodos que nós vamos falar na próxima aula. Então, essa aqui é a parte 1. Na próxima aula vamos continuar com a parte 2. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais.